aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim, como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, o modelo das sãs palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido.
e não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal. Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse guiar e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos um caminho orgulho capaz de impedir-nos perceber e confessar os ajudos. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que corridos e cabeçais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, posse dessa parte, possamos compreender as leis do reino espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a Orquis possa ser purificada a nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Então, a gente viu a semana passada a respeito do trabalho da Casa Espírita, especificamente uma sociedade que tem por objetivo iluminar consciências, libertar pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho da amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia ao absurdo e ao comportamento vital natureza. E a gente já viu alguns anteriores e agora nós estamos vendo a caridade. E quando a gente viu a caridade, a gente viu aquela questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entender Jesus. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E a gente viu que para praticar a caridade a gente desenvolver a benevolência em cada de nós. E a semana passada a gente estudou mais especificamente a respeito da indulgência, que eu acho que eu não expliquei direito, eu não fiquei satisfeito com o termo da indulgência. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre a indulgência. Primeiro, para a gente entender a definição dela. A indulgência é a remissão dos pecados e castigos cometidos por um indivíduo, cuja culpa já tenha sido perdoada através da misericórdia. É o ato de absolver alguém de um castigo ou punição. Então, a indulgência, ela não visa a pessoa em si. A indulgência, ela visa o ato equivocado que a pessoa pratica. A indulgência, ela tem como consequência um ato de continuidade com o perdão. Não queira você praticar indulgência antes do perdão, porque não vai dar certo. Como é que eu posso praticar indulgência com alguém que ainda não se arrependeu e não viu que estava errado?
É impossível. Se você eximir uma pessoa disso, porque você enxergou o pecado dele, mas ele ainda não enxergou o erro que cometeu, você vai estar alimentando ele nos erros dele. Você vai dizer, continue fazendo, você está certo. Então, é importante a gente entender isso. O primeiro passo vem com o perdão. Por isso que eu acho que é melhor a gente já analisar essa palavra perdão. Porque a gente está analisando a sequência que tem a resposta. A Bíblia não ensina com todos, indulgência para a perfeição dos outros e o perdão das ofensas. No ato equivocado que acontece, a primeira coisa que você tem que ver é a pessoa que errou. Então, o perdão é você aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo errado. Então, a pessoa tem que primeiro se redimir com ele. Ele tem que entender que ele errou e que ele não deve mais fazer aquilo. Por isso que ele tem que se redimir do erro. Aí, no caso, esse perdão seria dele para com ele mesmo e pedindo perdão pela conduta equivocada que ele fez. Isso. Agora preste atenção, porque envolve as duas coisas, né? Aceitar ou pedir desculpas. Aquele que te ofendeu, você nem era para estar se sentindo ofendido. Se você tivesse um pouco de compreensão grande e desenvolvimento já um pouco da sua afetividade, você não ia nem se sentir ofendido. No Evangelho, no tema da paciência, ele pede isso, né? Que a gente perdoe. Perdoe. Então, ele nem sentia essa ofensa. Isso. Quando você sentir a ofensa, você já tem que trabalhar isso consigo mesmo, para que você não se sinta ofendido. E a gente, quando você entende o seu irmão, e você quer fazer o bem dele, você não tem que ficar se sentindo ofendido. Você se sentir ofendido, você está guardando um sentimento negativo que também está sendo projetado para ele. Então, além dele estar errado, você ainda está levando mais energia negativa para aquela pessoa. Eu poderia dizer que estaria assimilando, estaria assimilando. Você assimilou, exatamente. Você percebeu a coisa e assimilou. Para você ficar ofendido, você assimilou a coisa. Percebeu o errado, o equívoco, é natural. Você não precisa ter um problema mental para não perceber. Mas a percepção é uma coisa natural. O problema é eu, diante do que eu estou percebendo, não assimilar aquilo para mim. É aquela história, se eu for te dar um presente e você não aceitar, o presente fica com quem está dando. Então você percebe o presente, mas não aceita. Se você aceita, você assimila. Se você assimila, você se sente ofendido. Então é natural que a gente se sinta desse jeito, porque a gente está longe de adquirir já uma capacidade afetiva desse modo. Né? Então você sentir, aceitar, saber que está ofendido, é natural. O problema é você não continuar assim. Você se educar. Não é assim que eu devo proceder, eu não devo guardar mágoa nem ressentimento de ninguém. Do mesmo jeito que ele errou, também erra, tem que ver. Do mesmo jeito que eu quero perdão, ele também vai querer, então eu tenho que me preparar para perdoar. Entendeu? A primeira coisa que envolve, diante dos equívocos, entende? É você e aquele ofensor, você entrar em harmonia com ele. A indulgência é um passo seguinte. Entende? Então a gente tem que começar pelo perdão, nesse sentido que está até a definição do perdão. Aceitar quando o outro vem te pedir. E pedir quando você cometeu o erro, vai falar para o outro. Entendeu? Então, isso é que envolve as desculpas. Mas além disso, não é só um ato formal do perdão. Ele é um ato interior, para que a pessoa se redima em relação ao ato que fez errado. Então, aquele que errou, que vai pedir perdão, a gente tem que entender, e ele também tem que entender, que aquele ato que ele praticou, ele não vai praticar mais. Ele mudou. Se a pessoa não muda, não tem perdão. Tem só a desculpa. Ele ficou na primeira fase da definição. E isso aí é um erro muito grande. Exatamente. A pessoa está falando, o perdão ele envolve isso aqui. Quando Jesus falou que a gente devia perdoar ilimitadamente, quando ele ensinou o perdão para a gente, quando estava na cruz, vai perdoar, se você não sabe o que faz. Então, o perdão que ele ensinou foi desse jeito. Não é essa maneira, essa maneira que a gente tem, mais comportamental do que interior.
Entendeu? Ah, me desculpa, tudo bem, me desculpa, está desculpado, amanhã está fazendo a mesma coisa. Isso não é perdão. Nem vai ser nunca. É por isso que eu estou falando. Para você chegar na indulgência, você tem que ter praticado o perdão da maneira correta. Porque a indulgência é o passo seguinte ao perdão. Ela nunca deve vir antes do perdão. Entendeu? Então é dessa maneira que Jesus entendia a caridade. Se você quer fazer caridade com o outro, trabalhando o perdão, se você errou, você vai pedir desculpas e já se compromete. Não farei mais isso. Eu errei, mudei, quero uma nova chance. É assim que a gente deve fazer. Quando você está errado, vai pedir perdão a Deus das coisas que você fez, é do mesmo modo. Você tem que falar com esse pai, entende que você errou, que você se arrepende, que você não vai mais fazer aquilo. E você é uma pessoa diferente a partir de então. É nesse sentido que a gente tem que compreender a definição precisa disso. Porque a gente traz das encarnações anteriores atos muito equivocados em relação ao perdão. Como é que se fazia do perdão antes na Igreja Católica? Que todos nós pertencemos a isso. Ah, você vai lá, reza 3 Pai Nosso, faz não sei o que mais lá, dá um dinheirinho para a igreja, dá perdoado. Atos só exteriores. Não exigia nada de ato interior da pessoa. A pessoa continuava pecando, na outra semana ia lá, fazia a mesma coisa, estava perdoado. Aí depois continuava pecando de novo e ia fazendo. A gente traz isso no nosso subconsciente. Essa maneira é equivocada de pedir perdão. E não é isso que Deus espera da gente, muito menos Jesus. Então, você, quando nós falamos que olha, que a gente vai ter que pedir perdão durante muitas vezes na nossa vida aí. Muitas vezes. Se a gente for olhar para trás e ver o tanto que a gente já pisou na bola, e olha que a gente olha e vê, mas errei muito. Será que diante desses erros a gente foi lá e pediu perdão para aquele que a gente ofendeu? Porque o normal é você ir lá pedir perdão. Tem muitas pessoas que dizem, não, mas você já sabe que eu mudei, não precisa nem pedir perdão. Isso é uma maneira orgulhosa de não querer reconhecer seus erros. E isso é muito grave, porque não existe perdão desse jeito. O perdão é uma coisa que nasce da humildade. Humildade, entendeu? Fazer o melhor que posso nas condições que tem, enquanto não tem condição de fazer melhor. Uma pessoa que é humilde, ele se assume. Eu vou e consigo ir até aqui, então eu vou. Eu não fico na metade do caminho. A partir daqui eu não dou conta. Se eu errei, meu amor, então igual, eu só posso ir até aqui. Eu quis ir um pouco mais além, eu errei, então você, por favor, me desculpe e me perdoe também, porque eu não vou fazer mais isso. Isso é um ato de humildade. Um ato de orgulho é aquele que diz, não, eu já mudei, o outro já me entendeu, eu não tenho nem que falar mais isso, sabe? E tem pessoas, uma grande parte, dito desse jeito. E isso é muito errado. Então, se você faz isso, se eduque e pare de fazer isso. Humilda o teu orgulho. Não é humilha o teu orgulho, é humilda. Traz humildade para o teu orgulho. Entende? Reconhece que você errou, sua capacidade foi até ali, você extrapolou um pouco, vá lá, entende? Peça desculpa e assuma. Entende? Não farei mais isso novamente. É assim que a gente tem que trabalhar o perdão. É por isso que a gente fala que o perdão ele é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Porque perdoar os outros você só vai conseguir quando você trabalhar o alto. Não pense que você vai perdoar as pessoas se você não aprendeu ainda a se perdoar. Cada um só dá o que tem. Quando Jesus falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele deu uma referência para eu poder amar o próximo. Eu primeiro aprendi a me amar. Do mesmo modo que é para perdoar o outro, eu tenho que aprender a me auto-perdoar. E para você se auto-perdoar, você tem que ter a capacidade de fazer autoconhecimento. Para que se conhecendo na sua intimidade quem você é realmente,
você consiga se perdoar e dizer: eu vou mudar na minha vida. Não é isso mais que eu quero para mim. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então você vai se analisar, vai se conhecer, vai se controlar, se perdoando para não cometer aquele equívoco, e vai ter a capacidade de agir conscientemente, praticando uma ação melhor na sua vida. Quando você trabalha o auto-perdão desse jeito, você tem condição de perdoar o outro. Fora isso, é fingimento. Fora isso, é sentimentalismo. Essas duas palavras é a que acompanha um negócio chamado de pseudo-amor. É o amor que não chega na intimidade da real palavra amor. Ela burla uma série de etapas para querer atingir um fim, porque não tem capacidade de seguir o meio correto para atingir aquele fim. E isso são as imperfeições do nosso ego. É o nosso ego mascarado que vive por seu amor. E a maioria de todos nós vivemos assim, infelizmente. Ainda a gente precisa muito desenvolver em nosso lado espiritual, o que a gente chama de self, nosso espírito, que é o ser essencial, para que ele venha trazer luz e iluminar o nosso ego, tanto na forma mascarada como na forma evidente do ego. Então, cuidado, para que a gente saiba trabalhar o perdão desse jeito. Porque se você não fizer isso aqui, é como diz, dançou. E por que a gente diz que dançou? Porque Jesus falou uma frase que ela é emblemática. Ele disse assim, ó: o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes da terra será desligado no céu. Ele não falou que eu tenho que ligar no céu para vir aqui para a terra, não. Ele falou que é aqui que eu tenho que fazer a coisa para chegar lá em cima. Então, se você não liga direito na terra, não está ligado direito lá em cima também não. Então, liga as coisas direitinho aqui na terra. Porque se você não fizer assim, se você ficar vivendo do seu pseudo-amor, das máscaras do seu ego, quando chegar do outro lado, você vai ter uma decepção muito grande. Porque você viveu de hipocrisia, de fingimento. Você viveu de sentimentalismo, sabe? Toda vez que eu tiro lucro de uma emoção, eu estou sendo sentimental. E olha, tirar lucro de emoção. E é isso que o pseudo-amor faz. É isso que o ego mascarado faz. Aí quando chega lá em cima, acha que fez alguma coisa e olha para trás e vê que não fez nada. Você quer ver um exemplo disso muito interessante? O livro Voltei. Eu acho que aquele livro Voltei é um exemplo fantástico a respeito disso. O nosso irmão trabalhou de tudo que existia dentro da doutrina espírita, ele trabalhou. De tudo que você possa imaginar. Ele foi vice-presidente da FEB. Imagina se ele foi longe. Fez muita coisa. Trabalhou muito na divulgação do espiritismo no Brasil. E quando chegou lá, que olhou para ele, que ele viu os colegas todos cheios de luz e ele sem luz, ele começou a perceber que tinha vivido das ilusões do ego, que não tinha construído para o ser espiritual dele que ele deveria ter construído. E foi um trajeto, graças a Deus, que teve muita intercessão em matéria do que ele fez para os outros, mas ele não fez para ele. E o que é importante nessa vida são as mudanças e evoluções que eu faço em mim, para que eu fazendo em mim eu possa dar para os outros, e aí eu vou estar diante da lei e estou edificando meu espírito. Quando ele fez só para os outros e não fez para ele, graças a Deus, ele teve preces intercessórias que ele não caiu na mão dos trevosos da espiritualidade inferior. Foi dada a oportunidade dele olhar
de um ponto de vista mais dinâmico da vida essencial, que ele teria que mudar. E ele mudou. E não pense você que ele mudou por causa dos outros que estavam cobrando ele na cidade espiritual que ele estava, porque não foi isso que fez ele mudar. Se tem uma coisa que incomodava muito o nosso irmão Jacob, é que quando ele viu que estava na cidade espiritual lá, que estava todo mundo feliz, todo mundo numa boa, todo mundo trabalhando, todo mundo com sua luz, e ele sem luz, entende? E ele esperava que as pessoas chegassem para ele e dissessem: olha, você pisou na bola, você devia ter feito melhor. Ele esperava isso, entende? Mas isso não acontecia. Todos eles tratavam normalmente ele, sem distinção nenhuma. E ele começou a ver que aquilo ali não estava correto, entende? E ele estava incomodado com aquilo. Ele começou a vir à terra, visitar as pessoas e o local de trabalho. E aí foi quando ele encontrou os seus desafetos, que eram os obsessores, que ele havia doutrinado, entre aspas, e que na verdade não foram nada doutrinados. E esses irmãos ainda equivocados começaram a cobrar dele e mostrar para ele os defeitos dele. E aí ele começou a entender melhor os defeitos que tinha. E entendendo melhor, trabalhando com ele mesmo esses defeitos, uma hora em que ele estava sendo afrontado pela espiritualidade inferior e que ele desejou o amor para aqueles irmãos que sofriam, surgiu a luz dele. Então isso é uma coisa muito interessante, sabe? Para que a gente saiba trazer isso para a nossa vida, para que o faça direito. Porque só existem dois caminhos do ponto de vista afetivo: o certo e o errado, o bem e o mal. Não tem o terceiro. E a gente adora viver de licença moral. A gente adora viver do mais ou menos, sabe? Você fez? Fez mesmo? Mais ou menos. Não fez? Não fez. Entendeu? Irmã, me explica uma coisa. Minha mãe, né, você falou que no pouco de lucidez que ela tem, ela podia pedir perdão a Deus. E se sabe muito bem que ela não vai pedir. Conhecendo a minha mãe, ela não vai pedir. E tem hora que você, que nem eu digo, eu estou lá e parece assim, eu não sei se ela tem medo de alguma coisa que está ali perto dela. A vibração também não é muito boa que está ali perto dela. Eu não entendo ela, irmã, porque ela não vai pedir perdão a Deus. Você está esperando ela pedir perdão a Deus há 200 anos. Não, vem cá, deixa eu te explicar uma O coisa. irmão não conhece ela. Você não conhece bem Dona Antônia? Há quantos anos? Porque assim, ela sempre foi certa, era só ela que era certa, era só ela em cima da terra. O resto era o resto. E eu não sei como lidar com ela, porque que nem a gente não tem raiva dela, não tem nada. A gente trata ela com maior carinho, a gente coisa. Mas aquele dia você falou que nessa lucidez ela disse que pegou a Deus pra mim, Deixa eu te explicar uma coisa, Léo. Entenda a constituição de uma pessoa encarnada. A pessoa encarnada, ela tem 3 grandes níveis de energia. Ela tem a energia mental, que é o corpo mental, criado por Deus, que se individualizou no mundo espiritual e formou aquele ser que está evoluindo. Em volta desse corpo mental, você tem a extensão daquele progresso que ele já alcançou, que é o perispírito, que é a energia perispiritual do mundo espiritual onde ele pertence e ele está vivendo. E além desse perispírito, quando ele está encarnado, ele tem um corpo que é uma matéria de energia mais densa. Então, o espírito em si, ele transita nesses 3 níveis de energia. O que é que acontece quando eu cometo um erro? A primeira coisa é que a minha consciência fica maculada. Então, a energia mental do espírito, que está no corpo mental, a consciência dele está lá dentro. Então, o erro principal está lá, na consciência dele. Esse erro, ele vai se exteriorizar no perispírito dele, através dos centros de força que ele usou para cometer esse erro. Então, se ele usou o centro de força cerebral, vai estar no cérebro também. Se for o laringeu, pode estar nos braços, na fala e assim por diante. Se for o cardíaco, vai ter suas hipertensões, doença cardíaca e assim por diante. Dependendo do centro de força mais envolvido, no erro que ele cometeu, vai ter a deformidade
na energia do perispírito dele. E como o nosso corpo físico é modelado pelo nosso perispírito, essa energia do perispírito vai repassar para o corpo físico, as doenças no corpo físico que a gente tem. Então, no frigir dos ovos, todas as doenças que a gente tem no corpo físico nasce de um erro que o princípio espiritual lá, o espírito em si, cometeu e a consciência dele está maculada. Isso é fato. O que é interessante, são alguns relatos do mundo espiritual, isso tem um livro, eu trouxe para vocês aqui, ó. Eu acho que Instruções Psicofônicas do Chico, sabe? Eu acho que é nesse livro. Ele tem um relato de um esquizofrênico, em que ele diz o seguinte, sabe? Que o maior problema quando ele estava na Terra é que ele, espírito, corpo mental, queria fazer o que é certo. Ele queria dizer uma palavra amorosa, mas quando chegava no cérebro perispiritual e no cérebro físico, no lugar da palavra amorosa saía um xingamento. Ele queria fazer um ato de carinho com a pessoa. Quando ia fazer o carinho, ele dava um tapa. Entendeu? Mas o espírito em si, ele queria fazer o que era certo. Então, a gente tem que entender uma coisa. Muitas vezes, o que nossos irmãos que têm transtornos mentais querem fazer, não retrata na intimidade do corpo espiritual o que ele estava realmente querendo executar. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, toda doença degenerativa é expiatória. Toda. Doença de Alzheimer é doença degenerativa. Doença de Parkinson é degenerativa. Toda doença degenerativa são expiatórias. Então, o que é que acontece? A circuitaria do cérebro perispiritual naquela pessoa está deformada. A circuitaria do cérebro físico dele está deformada. Ele vai querer fazer alguma coisa boa, não vai sair. Ele vai ter que lidar com aqueles circuitos danificados que ele danificou. Entendeu como que é? Isso é uma verdadeira tortura para a alma. No livro O Céu e o Inferno, acho que é na penúltima ou antepenúltima mensagem que Kardec coloca lá, é justamente sobre uma pessoa que tem deficiência mental. Não é esquizofrenia, ele teve um retardo mental. E ele, um dos anjos, o anjo da guarda dele, que protegia ele dá esse relato. Ele diz: se existe expiação dolorosa, uma das mais dolorosas que ele já viu são as expiações dos deficientes mentais. Porque eles ficam o tempo inteiro, a essência dele pensando certo, querendo fazer certo, e quando vai fazer, sai tudo bagunçado. Ele fala que é uma das coisas mais dolorosas que existe para o espírito nessa situação. Então a gente tem que compreender o seguinte: existem expiações penitentes, existem expiações compulsórias. Expiações penitentes são aquelas pessoas que passam por suas doenças graves, suas limitações graves, sem rebeldia, quer dizer, sem queixa. Sem queixa. Existem aquelas que são mais compulsórias, em que a pessoa se queixa muito. E o que é que a gente encontra nas doenças degenerativas? A grande maioria, eu não tenho estatística feita, mas eu vou te dizer assim por cima. Eu acho no máximo 20% é que tem uma expiação dessa penitente. A grande massa, eu acho que não chega a 20%. Eu não tenho estatística, mas não, a frequência que a gente vem constando. A grande maioria deles são expiação compulsórias. Então são pessoas que estão passando pelo problema, se queixam. Muitas vezes eles já se arrependeram lá, estão se arrependendo, querem mostrar que não se arrependeram e não conseguem mais. Não tem a circuitaria no cérebro perispiritual nem no cérebro físico para poder expressar aquilo. É por isso que a gente tem que falar para esses irmãos, entendendo o que você está falando, para esse espírito, corpo espírito, mandando sua energia mental para a mente dele. É por isso que Joana André Ângeles fala que nós somos filhos lucigênicos e que a gente deveria aprender a trabalhar e amar baseado na luz que cada um tem.
Quer dizer, essa luz é a energia mental que cada um tem. No dia que a gente tiver a noção, entende, da energia mental que a gente tem, e se a gente souber usar, a gente vai fazer grandes milagres na vida, sabe? Mas a gente não tem essa capacidade de ter esse entendimento. Então, quando você vê alguém sofrendo, entende? Não pensa que aquilo que ele está externando, muitas vezes não é aquilo que ele gostaria de estar fazendo. Entende? Ele já pode estar até se arrependido. Entende? Mas não quer dizer que ele se arrependendo, que ele já venceu a expiação. Não. Muitas vezes existe tempo de limite para que você passe pelo sofrimento. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, em relação aos nossos amigos que são suicidas, entende? O de praxe, o normal, é que ele fique com revendo a situação que ele se matou pelo tempo de existência que ele deveria ter. Entende? No mínimo isso aí. Tem casos intercessórios atenuantes que podem melhorar? Tem. Mas o normal, entendeu? O que gera a norma do processo, se ele matou com 20 anos e ele vê 70, ele tem 50 anos ali vendo. Por quê? Porque ele está vendo o desgaste do fluido vital que está no seu centro de força, que foi programado para aquela idade e que ele deliberadamente antecipou a coisa. Entende? Então, o normal, o natural é que passa esse tempo. Então, a gente também tem tempo de expiação. Eu vou te dar um outro exemplo. No livro Memórias de um Suicida, o Botelho, quando resolve reencarnar, ele mesmo programou para a vida dele. Entende? Que ele, nessa encarnação, ele ia levar uma vida normal até os 40 anos, iria ficar cego e só iria desencarnar aos 60. Eram 20 anos, que era o mesmo mal que ele tinha causado para um companheiro nosso, né, em que ele havia cegado ele no tempo da Inquisição, e aquele companheiro ficou 20 anos ainda cego, e ele terminou se matando. Então, a gente não quer entender o intricamento que existe nas quadros expiatórios. A nossa visão aqui é muito limitada. Entende? Então, existe tempo de expiação, dependendo da rebeldia da pessoa. Entende? E esse tempo, muitas vezes, dependendo do progresso ou não que a pessoa está tendo, ele pode ser aumentado, pode ser também um pouco abreviado. Depende do benefício que o espírito está tendo. O nosso anjo da guarda, ele usa de tudo que for possível para que se aproveite a encarnação. Entende? Bom, o próprio Chico, o programa dele era quando chegasse nos 100 livros, ele desencarnava. Tinha cumprido já o programa dele, a missão dele. Ele, quando chegou aos 100 livros, o irmão falou para ele, ele perguntou: quantos livros eu vou ter que escrever? Esse programa é dos 100. Ele fez 100, isso no começo. Ele pensava que ia demorar muito tempo. Chegou aos 100 livros, a irmã disse: pronto, chegou. E agora? Ele falou: não, eu estou bem aqui, já me adaptei a esse corpo, já consegui 100 livros, estou aqui em condição de continuar. Então fala lá em cima para prolongar a coisa, que eu vou continuar trabalhando e eu vou estar aproveitando já essa encarnação. Foi falar lá em cima e deu moratória. O que aconteceu com o Divaldo? A mesma coisa. Chegou o limite dele, teve um infarto, ia morrer. Não quero. Mas eu estou aqui, tem condição de... Vai levando. Então, que a gente vai morrer um dia, todo mundo sabe. Entende? O ideal é que a gente não antecipe. E se puder prolongar, melhor. Aproveita a coisa. Tá? É assim que funciona. Tá? Então, nisso tudo que a gente está estudando, entenda que esse auto-perdão, dessa auto-aceitação da pessoa, entende? Eu sei que alguma coisa aconteceu com a dona Antônia, porque não acabou de ser, deve ter acontecido. Pelo menos, quando eu me lembro do começo, eu conheci a dona Antônia, para ver ela hoje, aconteceu progresso, Isabel, aconteceu. Pode não ter sido aquele progresso, mas aconteceu. Mas ela está mais. Tá, a vida vai toreando. É o que eu falo para vocês. Quando as dores do auxílio chegam, elas chegam. Assim. Porque entenda, vou explicar a coisa aí, vai ser bom para todos. Entenda que as dores que vêm de fora para dentro, as dores que vêm até mim, vamos dizer que é de fora para dentro, as dores que me chegam, entende? Na vida, ela pode ser dor evolução, dor expiação e dor auxílio. A dor
dor evolução é aquela que eu estou encarnando, vem de fora para dentro, é do meu corpo chegando no meu perispírito. Pelo meu perispírito até o meu espírito, né? A dor expiação é aquela que tem um erro na minha consciência, de dentro para fora, né? Então esse erro vai passar para o meu perispírito e passar para o meu corpo. E a dor auxílio é aquela dor que não estava programada. Mas como eu fugi do programa, para que eu não me perca muito, aí eles vão calcular uma dor para cair em cima de mim, para eu acordar para a vida e aproveitar um pouco minha encarnação. Tá? Essas são as dores que o espírito tem. O problema é como eu vou interpretar a dor. Isso está tudo no livro Ação e Reação. Já de Druso, né? Druso. O Druso fala dessa dor auxiliar, mas essa dor que eu te falo, como você interpreta, tá, é o Silas que fala para ele na parte que ele está saindo, está terminando a visita da capela, que ele vai visitar as trevas. No final, assim, ele fala: André, como as pessoas interpretam a dor, não usa a pessoa interpretar isso. Aqui, onde você está vendo as trevas, existe a dor revolta. No parlatório, quando você viu as pessoas em desespero, chama-se dor desespero. E lá dentro, onde a gente trabalha, é a dor penitente. Então, com certeza, ela passou pela dor revolta. Com certeza, depois ela passa pela dor desespero. E o passo seguinte é ela interpretar a dor como um ato penitente na vida dela. Então, a gente passa por isso. Quanto maior for a expiação, maior é a reclamação. Quanto maior a reclamação, maior a revolta. É o que chama de dor revolta. Você interpreta a dor como revolta. Entendeu como é a coisa? Aí depois, quando você para de reclamar com aquela expiação, você vai começando a engolir outra coisa, está digerindo, entende? Aí vem a dor do desespero. Já no cenário você revolta, você fica desesperado. E no passo seguinte você vai ter a dor penitente, que é você aceitar a dor, transformando a expiação em provação. Porque a expiação só é vencida quando você não enxerga a expiação, mas vê nela um motivo de provação para você fazer algo melhor. Eu tenho que transformar a expiação em prova. Se eu não transformo a expiação em prova, eu não me reparei. E eu não me reparando, eu continuo com o problema. Minha consciência continua maculada, as deformidades do meu corpo espiritual continua tendo, e as deformidades do corpo físico também. Então é melhor você, diante da dor, seja ela qual for, mesmo que gere um pouquinho de reclamação, que é normal. O problema é você não ficar na reclamação. O problema é você saber interpretar aquilo para transformar aquela dor em uma prova. Quando você transforma, aquilo já não tem mais reclamação. Já é um processo interior, como a gente está vendo aqui, é um processo mental do auto-perdão. É isso que eu tenho que entender. O perdão, em sua profundidade, é um ato mental, não é um ato de comportamento exterior, como as pessoas fazem. Não, é mental, entende? É você aceitar ou pedir desculpa, quer dizer, você mudar. Eu errei, eu pisei na bola, eu ofendi, eu magoei, eu judiei, eu fui cruel. Então, pede, desculpa, errei, não quero, nem vou fazer mais isso. Entendeu? Você se redimindo já diante do outro. É esse comprometimento sincero seu, de dizer que não vai mais fazer aquilo, que vai gerar o passo seguinte, que é justamente esse passo da indulgência. Entendeu? Então você vai dizer: puxa, eu conheço, mas não foi tão grave assim. Quando uma pessoa muda, você não, desculpa, mas não foi tão grave. Esse você dizer não foi tão grave, já é indulgência. Você já está tirando o peso da culpa. Não foi tão grave. A gente pode fazer diferente. Eu posso até te ajudar para que você faça mais isso, entende? A gente pode reatar nossa conversação, entende? É lógico que a gente vai ter que digerir as coisas aos poucos, entende? Porque precisa de tempo e de nova convivência para que você consiga reparar realmente aquilo que você fez. Entende? Não é... Quais são as 3 mecanismos de auto-engano? Crenças limitadoras, ganhos secundários e
mudanças intempestivas. Não existe mudanças intempestivas. As mudanças têm que ser o quê? Pacientes, corajosas e continuadas. A coisa é lenta, é paciente, é corajoso e tem que ser continuado. É assim que a mudança vai trazer consistência naquilo que você está trabalhando. Ninguém pensa que vai conseguir a coisa com um passo de mágica do dia para o outro. Mas eu acho que a semana que vem eu vou falar mais um pouco sobre isso aqui, porque tem algumas coisas aqui que eu acho que é interessante. Sabe? Mas eu espero que você tenha entendido que o primeiro é o perdão, para que depois venha a indulgência. Não queira você ser indulgente passando por cima do perdão, porque você está causando um grande mal naquela pessoa. E para você também. Muita paz a todos. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração bom e a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o remédio. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o brilho, ao órfão do Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores levar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, no Pai, com a faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, em todas as lágrimas sem caminho, todas as dores acalmação, e um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para as nossas almas o espelho que refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu homem, não ouvides que a situação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Agradecemos, Deus, nosso Pai, por mais essa reunião de estudo, de instrução, que torna-nos o mais fundo de nossa consciência a importância do sentimento na construção do mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. E venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, todo o teu amparo e auxílio, hoje e sempre, no caminho do bem e do amor.